e um dos temas que a maioria dos colegas escolheu foi justamente os temas relacionados aos problemas dermatológicos, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. A doutora Cati, ela é dermatopediatra lá do Hospital Menino Jesus, que é um hospital da Prefeitura de São Paulo, onde eu trabalho, e ela muito gentilmente se propôs a discutir com a gente esse tema. Então, Cati, é toda a sua apresentação. Só vai me falando e eu vou mudando. Tá. É uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui, encontrando os colegas, né? Eu já estou formada há 30 anos, eu fiz residência de pediatria, e depois eu não exerci mais a pediatria, eu tive filhos pequenos, aí eu mudei, eu fui fazer dermato. Hoje eu sou professora de medicina estética, atendo dermatopediatria, tenho os residentes, sou professora também. No Menino Jesus, a gente atende crianças desde recém-nascidos, a gente atende UTI, atende porta, às vezes, enfermaria, e são até 18 anos. Então, eu vou falar assim que no consultório de pediatra, acho que vocês recebem até, imagino hoje em dia, até uns 12 anos, mas tem aqueles pacientes que não querem ir embora, acabam ficando maiores do que a gente. Então, eu falar um pouquinho também assim dos meus pacientes. Eu tenho pacientes bem de 17 até 18 anos. Eu escolhi alguns temas, porque também falar de tudo um pouquinho não adianta, eu achei melhor falar de algumas coisas do dia a dia, do que mais vem para mim do pediatra. Eu vou falar de dermatite atópica, eu vou falar de dermatite de fraldas, eu vou falar de escabiose e pediculose, dando a minha visão, e eu vou chegar até o ponto que eu acho que o dermatologista pode resolver no consultório e não que o pediatra, desculpa, pode resolver no consultório e não precisa chegar na gente, não tem problema. Lógico que a gente atende sem problema, mas às vezes você tem um paciente com algum problema mais leve e ele não quer ir no outro, e no outro, e no outro, e ele gosta de você e quer que você ajude. Então, vamos lá, vamos falar de dermatite atópica. Próximo. A bola é sua, Pedro. Não passou? Então, hoje a gente usa o termo dermatite atópico, tem gente que usava também como eczema atópico, mas os autores, se você falar com alguém, a gente vai sempre falar em dermatite atópica, que todo mundo chama de DA. Ah, a criança tem DA, a criança tem DA. Vamos lá. Próximo. Então, a primeira coisa que chama atenção na gente, na DA, é que é uma doença crônica, tá? Ela vai ter períodos de agudização. Importantíssimo, tem que ter prurido. Tem que ter prurido. Ela vai vir falando para a gente que tem que ter prurido. O que é a criança está com prurido? Prurido, a gente quer dizer desde os pequenininhos que tem irritação, a dermatite atópica é uma doença crônica, então você imagina uma criança com uma hipertensão arterial elevada, com uma hipertensão, você demora até você fechar o diagnóstico para não deixar essa criança com DA. Tem muitos diagnósticos diferenciais, às vezes é uma dermatite alérgica, às vezes é uma dermatite seborreica. Eu mesmo seguro um pouco até que a criança tenha uma história que eu consiga ver que é DA. A criança pequenininha, ela pode ter lesões pelo corpo inteiro. Então, às vezes é difícil da gente fechar logo antes de 1 ano ou 2. Mas, se for mais característico, a gente conseguir tirar todas as outras hipóteses, pode ser. Essa xerose cutânea também fica complicado. Se você pensar em todas as crianças que têm prurido e mais xerose, não vai sobrar criança nenhuma assim. Vão todas ficar com um diagnóstico de DA. A xerose, às vezes, mais intensa e, às vezes, não. O que a gente vê é que a criança vem com xerose e a própria, por ser constitucional dela, ou por ser um hábito da mãe de dar muitos banhos, a sabonete errado, e aí a criança fica com xerose na pele e daí ela tem o prurido. Mas se você, primeira coisa, só hidrata. Se a criança só hidratar e depois você vai acompanhando e não tiver crises, porque a DA é uma doença crônica
que vem em crises. Se ela não tiver crises, o que ela tem mesmo é só uma xerose cutânea, a pele mais seca, que a gente vê no paciente que tem, por exemplo, um fototipo 5. Nesse frio, piora muito a xerose, mas a dermatite atópica, ela tem piora nos extremos de temperatura. Eu estou esperando para, daqui 2 semanas, minhas crianças piorarem muito. Há uns 8, 10 anos atrás, a gente também não tinha um verão tão intenso como a gente tem agora, né? E aí, quando eu fui ver em fevereiro, quando a gente começou a ter esses verões com temperaturas extremas, as crianças também voltaram pior. Eu vou aproveitar e falar do verão, porque uma das perguntas importantes da manhã é se pode ir na piscina e se pode ir na praia. E como é que fica o banho. Então, isso elas perguntam muito para vocês que são pediatras. Qual é a minha orientação dessas situações gerais? Cachorro, comida, tudo isso para dermatite atópica. Se for uma dermatite que está boazinha, que está controlada, que tem que usar corticoide de vez em quando, eu não gosto de mexer muito com o hábito da criança. Agora, vamos na praia? Eu falo para a mãe, então, durante a semana, eu quero que você hidrata muito, 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 muito. Vai à praia, todo mundo vai à praia, a criança não vai, todo mundo vai na piscina e essa criança não vai. Também não acho certo. Então, eu também falo para a mãe, não vai passar o hidratante antes de ir na piscina. Todo hidratante tem um tanto de óleo. Se você passar, a criança vai fritar no sol. Então, de manhã, durante o dia que estiver no sol, muito, muito protetor solar, e de tarde e de noite, hidrata bastante. Banho, todo mundo gosta de tomar banho quente. Eu também não tiro banho quente, eu faço um acordo com a criança. Durante a semana é banho morno e rápido, deixa usar bastante hidratante, e no fim de semana, se ela estiver hidratada e bonitinha, ela ganha de presente um banho quente que todo mundo merece. Próximo. O cachorro, pode pôr. O cachorro, vou lembrar do cachorro. Eu estou com uma criança mais grave, junto com a Miriam, que é a nossa pneumo, e deu uns rastes alterados e bem elevados para a poeira, deu um moderado para o cachorro, e a criança tem 6 anos. Eu perguntei para ela, por ser pneumo, se ela manda o cachorro embora. Ela falou para mim que ela não manda o cachorro embora, ela acha que o fator psicológico da criança é pior. Então, é tudo uma questão de conversar. Aqui da dermatite eu também não costumo mandar. Tem várias histórias. Outro dia, eu uma criança com uma dermatite mais importante, ela falou que tinha um gato. Aí a mãe falou, vai ter que mandar o gato embora? A criança não estava nem aí, a mãe estava chorando por causa do gato, né? Então, tem que ver a situação para a criança. E como que aparecem as lesões na dermatite atópica, além de uma pele descamativa, xerótica e sem brilho? A gente sabe que tem que ter a presença de eczema. Eczema é um conjunto, você não precisa ter tudo, eritema, edema, infiltração, porque um eritema e um edema e uma descamação, já vai ver que nem tem na mão do nenezinho aí. Não precisa ser tão grave para formar crosta, nem estar infiltrado, nem vesicular, e nem ter secreção. Mas o prurido precisa ter. Não tem dermatite atópica sem prurido. Eu vejo algumas crianças que estão com pele hidratada, mas estão coçando e tem eczema. Até fica uma coisa assim, a gente pensando, como é que não está cego, mas abriu eczema? Exatamente, isso acontece. Mas coçando, está. Próximo. É uma doença multifatorial, tá? Então, ela é complexa, ela pode ter muitas causas. Eu tenho crianças nessa época, adolescentes, e que estão sofrendo mais de dermatite atópica. Eu acho que a questão da falta de socialização na pandemia, eu tenho muita criança estressada. As minhas dermatites atópicas piores, assim, na hora que eu paro um pouco para conversar com a criança, são crianças que estão com problemas familiares, coisas mais complicadas, minhas crianças que não estão indo na escola, pergunta por que você não acha por que está piorando, uma DA que era leve, agora está moderada. Não estão indo na escola e você pergunta, você queria ir na escola? Eu estou com bastante pré-adolescente e adolescente que queriam ir na escola. Às vezes eu tenho
infecção e superinfecção de estáfilo, às vezes não consigo controlar de jeito nenhum, e acabo dando antibiótico, porque é uma das opções. Alteração da barreira, a criança está indo, mudou de casa e agora está indo toda hora na piscina. Então, como ser uma doença crônica, assim, a gente vira e mexe, está olhando, às vezes a gente, se tiver tendo de novo um caso que já estava controladinho, às vezes a gente tem que voltar e fazer a anamnese tudo de novo. Como eu estou com os residentes lá no Menino Jesus, às vezes eu peço para refazer toda a anamnese, o que está acontecendo. Eu tinha uma criança que não conseguia melhorar, ela tinha 1 ano e pouco, não era um quadro tão grave, aí nós resolvemos refazer tudo de novo. O que era o caso? A mãe era cabeleireira, o bebezinho ia com ela, 1 ano e pouco, no cabeleireiro, né? E ela fazia escova progressiva no cabelo, no cabelo das clientes, e a nenê ficava perto. Aí a gente não fica perguntando tudo isso, né? A criança foi para a escola, em 3 meses estava controlada. Então, às vezes, a gente precisa voltar tudo isso. Eu tive uma criança controlada que, depois de um tempo, começou a ficar ruim. Porque que o vizinho da frente tinha uma mecânica, mas ele abriu uma funilaria. E aí tinha toda essa questão do cheiro, ela piorou da rinite, da bronquite. Então, tudo isso são fatores que podem piorar. Próximo. Então, 60% é no primeiro ano de vida, mas a grande maioria, mais de 80%, é até os 5 anos de idade. Não é obrigatório você ter essa tríade, dermatite, rinite e asma. Às vezes vai vir só dermatite com rinite, a minha maioria tem dermatite com rinite. Para formar a tríade é mais complicado. As crianças que têm asma, eu explico muito para a mãe que a primeira coisa que ela tem que se preocupar é com a asma, porque antes da pele a criança precisa respirar, né? Então, mais importante para ela, se ela for para o pronto-socorro, é se preocupar de melhorar essa asma. Próximo. Tá. Então, aí, olha, eu tenho os pequenininhos que pode dar em qualquer lugar, e você olhando aí, essas fotos, algumas são minhas, algumas eu peguei da internet. Olha, tem fotos aí que são iguaizinhas. Essa foto aí embaixo, com o nenezinho com as regiões malares, com a bochecha desse jeito, pode ser uma dermatite atópica, pode ser uma dermatite de contato e pode ser uma dermatite seborreica. A gente só vai descobrir mesmo com a evolução. E a questão é que o tratamento é praticamente o mesmo para todas as situações. Próximo. Tá. Então, a gente já falou que geralmente inicia no 3º mês, mas, na verdade, fechar diagnóstico eu vou demorar mais tempo, porque a criancinha até 2 anos, o quadro clínico costuma se afetar todo o corpo, cabeça, corpo cabeludo, todas as regiões, né? E acima de 2 anos, que a gente consegue ver melhor se está nas grandes dobras, pescoço, certo? Essa história de falar que poupa o maciço central, tudo bem, mas também não vai excluir. Pode ter couro cabeludo. A criança pequenininha muitas vezes tem infecção secundária, mas se você já pega no começo do quadro, que é a situação de vocês, muitas vezes isso já dá para resolver sem precisar dar medicação sistêmica. E tem uma complicação bem grave, que eu acho que daí já vai estar na mão do dermatologista, que vai ser aquela criança que você vai pegar com muita exudação, com alteração do quadro geral, aí isso já vai estar além da sua mão, mas você pode acabar pegando no pronto-socorro. Vamos lá, pode ir próximo. Então, aqui o pré-puberal. O pré-puberal, o adulto, é a continuação do infantil. Lógico, a gente tem alguns casos que começam com 6, 7 anos, e o que a gente mais vê? A gente vê que é na região de dobras, principalmente pré-cubital, poplíteo, eu tenho às vezes nos punhos, algumas vezes no pescoço também. Pescoço é um prognóstico ruim,
ruim que eu quero dizer que não é só mais grave, mas que ele vai continuar durante a vida adulta também. Temos casos mais graves que, além das dobras, a gente pega a face flexora também, que é o caso dessa criança com fototipo 6. Aliás, fototipo 5 e 6, eles já, constitucionalmente, eles já têm uma pele mais seca. Então, se tiver a pele já mais seca e mais ADA associada, a criança vai ter um quadro mais grave. A criança com DA, não só criança, mas adulto, tem maior tendência para fazer duas situações que a gente vê bastante. Bem, a pele é mais sensível, a gente vê aparecer mais molusco, é bem comum na criança com DA. Às vezes o molusco é exatamente na região onde está o eczema, muitas vezes na flexura pré-cubital. É complicado, porque não dá para você ficar manipulando e tentando tirar aquele molusco ou aplicar algum ácido, nada numa região que está ruim. Primeiro tem que acalmar essa dermatite, que está tudo inflamado, para depois cuidar do molusco. Nós dermatologistas, a gente tira os moluscos, porque essa história de falar que está tudo no livro depois de 2 anos é autolimitado, é muito lindo, mas em 2 anos ela já passou para metade da população que ela conhece, né? Então, eu acho que o molusco precisa ser resolvido. E outra situação é igual dessa foto intermediária aí, que é dermatite de contato, que faz exatamente o assento da bacia. Tá? Meus pacientes de dermatite atópica, não só as meninas, mas os meninos também, fazem essa dermatite de contato do assento da bacia. Então, já vou aproveitar que eu vou falar aqui um pouquinho para vocês. Aí precisa de barreira, precisa de corticoide e precisa de muita orientação. As pessoas têm mania de limpeza, deixam produtos na tampa da bacia. Então, é assim, vai lavar com produto? Tudo bem, vai lavar com cândida, com álcool, com o que seja. Precisa ser muito, muito bem enxaguado, né? Então, precisa orientar. Não adianta só a gente tratar, porque é difícil de resolver. Próximo. Tá. A criança atópica é uma criança que sobe em cima da mesa, é uma criança que não para de mexer em nada. Hoje eu fiquei segurando a menina lá um tempão. A mãe falou que a menininha de 3 anos, no fim de semana, a mãe comprou hidratante, corticoide, tudo novo, a menina achou onde estava, acabou com tudo. É uma criança muito agitada, a mãe vai vir reclamar, mas o que eu costumo falar para a mãe é uma criança agitada, mas é uma criança muito esperta. Então, ela aguenta essa agitação, depois que passar, assim, uns 6 anos, 7 anos, que já começa a obedecer, a mãe tem que aguentar, não tem jeito. Ela é hiperativa, essa labilidade emocional vem por essa questão de ser hiperativo e pequenininho, está sempre nervoso. Não vejo essa agressividade, pelo menos não na minha frente. As mães não costumam falar que eles são agressivos, mas vocês vão ver isso em um outro caso. Eu acho mais por estresse mesmo de ficar dentro de casa. Próximo. Então, a gente tem cuidados gerais, que é o cuidado do banho, tudo. Tem os tópicos, que é hidratação e corticoide, ou 2 outras opções que a gente tem, e tem os medicamentos sistêmicos. Eu acho que o medicamento, se você chega na sua mão e é medicamento sistêmico, você, se for só uma cefalexina, que você está achando que deu uma piorada porque infectou, tudo bem. Mas se você está tendo que dar antibiótico toda vez, já não é do pediatra. Aí já manda no dermato. Vamos lá. Tá aqui. Então, cuidados gerais, explicar para o pai o que vai acontecer. A maior angústia é saber o que vai acontecer. Explicar que o tratamento é a longo prazo. Quando é criança pequena, eu aviso para os pais, olha, muito provavelmente vai ficar, porque a gente que vive aqui de 40% a 60% das crianças que têm DA na infância, eles vão continuar com a DA na fase pré-puberal e puberal, mas pode ser que melhore. A mãe tem que ter paciência e saber que o melhor amigo que eles têm é
o hidratante, e um bom hidratante. Tem artigos falando para amamentar até os 6 meses, bem, então aí a gente já pensa diferente. Se a gente não fechou o diagnóstico para a criança pequenininha, vai falar para ela que vai amamentar, tem que amamentar, eu acho que todo mundo, mas essa orientação, eu acho que serve para a mãe que vem contar para você. Olha, o meu marido tem dermatite, eu tenho um sobrinho com dermatite, eu tive dermatite, acho que isso é uma orientação para frente, para os próximos irmãos. Provavelmente já vai ter passado. Também, outra, se vai ingerir lactobacilos ou não durante a gravidez e lactação, pelo sim, pelo não, se for possível, tudo bem, tá? Próximo. O banho é super importante, não só nessa fase. Aliás, depois eu queria perguntar se isso é verdade mesmo, que essas crianças tomam banho no balde aí desse jeito. Dá uma angústia, quando fiz pediatria não tinha nada disso. Então, o banho, uma vez por dia, se possível. A criança que usa fralda, a gente tem que dar mais de um banho, senão vai ficar urina, as fezes, vai irritar mais. O banho morno, rápido, um sabonete suave. O sabonete infantil ou um sabonete de glicerina, tudo bem. Eu tenho, às vezes, crianças que não conseguem usar o infantil, mas usam de glicerina. Tá? Almofada de amido no chuveiro, banho de imersão, só se a criança for muito pequenininho. Esses óleos miscíveis na água também só se for muito pequenininho. O mais importante para todas as idades eu falo, banho morno, rápido, uma vez por dia, e tem outra orientação, sem bucha. Sem bucha, a quantidade de pessoas que usa bucha hoje é incrível, mas é uma coisa que a gente nunca presta atenção, isso piora muito. Bucha não tem importância para ninguém, a bucha tem que sair do chuveiro, porque a criança que está acostumada, ela vai usar bucha no chuveiro ou na banheira. Parece, assim, coisas muito simples, mas a gente que vai bastante a fundo na anamnese, porque vocês já começaram e já não estava dando certo, a gente tem que perguntar de tudo. É muita gente que usa a bucha, não tem necessidade nenhuma nunca. Aliás, está até proibido. Eu falo para a mãe que vai jogar fora e ninguém na casa vai usar a bucha nunca. Próximo. Eu tentei não colocar um nome de muito produto, porque eu acho que isso não acrescenta em nada. Um produto que a gente tem hoje, que é o que a gente mais gosta, que faz a barreira, é o Cetaphil Creme. Então, se você vai dar um hidratante, é super importante que ele forme barreira, tenha menos possíveis de alergênicos e parabenos. Tá? Você pode também, às vezes, mandar... assim, eu não sou de ficar mandando usar óleo nem nada, mas a pergunta é invertida. A mãe vem para você, doutora, eu tenho um óleo que eu gosto tanto, pode passar? Sim, pode passar, não tem problema. Se você vai ver, às vezes, que os dermatologistas fazem alguma coisa que seja manipulada, às vezes a gente coloca o óleo mais alantoína, mais ceramidas, tá? E tem um produto novo agora do Cetaphil, que é o Cetaphil Pro AD. Ele tem o sabonete, não tem conflito de interesse nenhum, é o que a gente tem usado. É o Cetaphil Pro AD, que tem o sabonete, e tem o hidratante. Qual é a questão? A questão do hidratante é que ele é loção, não é creme. E tem uma questão no creme que ele vem num pote, não é muito higiênico, porque a gente vai colocar a mão. Eu falo para a mãe comprar umas colherinhas descartáveis e usar. É para melecar a criança, às vezes 4 vezes por dia. O melhor horário, se a criança não está grave, é logo após o banho. E eu falo a quantidade que tem que usar. Se estiver muito seco, uma criança pequenininha tem que usar. O Cetaphil, ele tem 2 tamanhos de pote. Um que tem quase 500 gramas, ele tem 453 miligramas, e o outro que tem 200, 250. Então, ela vai comprar um pote bem grande, eu até falo para a mãe, faz assim com a mão. As pessoas estão me vendo, né? Faz assim com a mão, esse é o tamanho do seu pote. Outra coisa que eu tenho feito hoje em dia é, eu acesso o computador, mando a mãe tirar a fotografia do pote, porque eu quero que ela compre esse. Ela chega na farmácia, igualzinho esse pote, tem outras 2 marcas, tem o CeraVe e o Skinfeel, que não são tão bons e tem parabeno, que é alergênico.
Então, a mãe vai começar com esse hidratante, tudo bem. Se você achar que está ótimo e a mãe pode continuar, tudo bem. Às vezes ela quer mudar, tá bom. Então, usa um Cetaphil Pro. Tem que ir vendo. Assim, para um sabonete é caro, custa uns R$ 80. Mas para um creme, esse Cetaphil também está R$ 80 e de custo-benefício está ótimo. Esses, pode pôr o próximo. Então, esses são muito bons. Esse Neutrogena Norwegian, elas acham um pouco mais barato, é bem fraquinho esse avermelhado aí. Esse Intensive é muito fraco. O Fisiogel é legal, mas vocês estão vendo que são todos de loção, não vão fazer a barreira. Por incrível que pareça, o Fisiogel tem criança que não suporta, que arde. Aliás, se a criança falar que está ardendo, por melhor que seja o que você está dando, você acredita que está ardendo mesmo. Tem criança que não suporta nada, nada, nada. Os bebezinhos que a gente viu com o rosto cheio de crostas, tudo, você imagina que ele é um queimado. Às vezes ele não suporta nada. Aí eu mando alguns dias, vai passar só óleo mineral. Uma questão importante é que o óleo mineral que vai usar no corpo que não suporta nada, não é o óleo mineral da Johnson, é aquele de verdade, o Nujol. Mando comprar frasco de Nujol, vai aliviar a criança, porque você vai falar, e o corticoide? O que acontece é que às vezes nem o corticoide a criança não suporta. Às vezes você tem que dar uma lambuzada durante alguns dias com o óleo para conseguir usar o corticoide. Tá, então, tá vendo, né? Esses de todo dia, Johnson, não sei o quê, não adianta. Vamos lá. Não vai hidratar nada. Cortar a unha 2 vezes por semana. Sim, fala em colocar luva. É legal colocar luva, mas eu acho extremamente desconfortável. A criança tira, arranca. Criança dá para... Criança e até adulto, né? Mas criança que não se controla tanto. Eu mando comprar camiseta de manga comprida mais longa e costurar a ponta da manga, a criança fica com a mãozinha solta dentro da camiseta, eu acho que fica mais confortável. Tem crianças que têm um prurido tão intenso que a mãe depois vai ver ele está pelado, porque tirou a camiseta. Tudo isso tem que ver o que vale a pena. Próximo. Tá. Comida. Eu também, se tem uma dermatite mais grave, eu nem espero para ir fazendo o exame. Eu já vou tirando toda a comida. Eu falo que é tudo que for de diferente. Né? Depois faço um raste, mas o raste às vezes demora para vir o resultado. E aí, lógico, eu vou tirar especificamente o que é. Eu tinha uma menininha que ficou comigo durante uns 2 anos, tinha uma dermatite atópica que ficava mais grave, a mãe sumia, ela tinha leve para moderada, e estava difícil de ver o que era. Finalmente, a gente fez um raste, a mãe sempre faltava, não sei o quê. Ela tem alergia a glúten. Foi tirar o glúten dela, que era essa manifestação dela. Ela não tinha nenhuma manifestação gastrointestinal, nem pulmonar, mas a gente tirou o glúten, a criança virou outra criança. Então, não quero mexer muito na alimentação, eu só mexo quando precisa mesmo. Todo mundo merece um brigadeiro, né? E um copo de Nescau. Próximo. Tá. Corticoide tópico. Vou lembrar um pouquinho, a região de dobra e criança pequenininha e na região da fralda, os corticoides eles são muito mais absorvidos do que nas outras regiões. Então, para uma criança pequenininha, uma hidrocortisona já é muito bom. Então, se você precisa usar um pouquinho de corticoide, usa uma hidrocortisona, não tem problema, uns 3 a 5 dias. Tem que escrever na receita que até uns 5 dias. Tem mãe que fica usando ao Deus dará. Aquela pele fica uma pele mais fina, isso é um dos efeitos colaterais do corticoide. Pode dar estria, eu tenho criança pequena com estria em fossa anticubital, porque ficou usando corticoide durante muito tempo. Região de mama também, cuidado, tem meninas que
eu vou fazer um parênteses, né? Menina que tem alergia ao ganchinho do sutiã, que às vezes tem aqui na parte da frente, fica com aquela dermatite de contato, aí a gente dá um corticóide, ela fica usando um tempão, quando vai ver, ela chega na nossa mão depois de 2 meses usando já com estrias. Então, tem que tomar cuidado. O que a gente gosta muito, então, é uma hidrocortisona, quando é bem pequenininho, ó, é um stiff-cortil. Então, e a gente gosta muito de um corticoide de média potência, o Topizon. Os dois não são caros, custam uns R$20. Os genéricos também são bons. Eu acho que é tranquilo. Creme nas lesões eczematosas agudas para dar uma secada e pomada nas lesões crônicas. Isso também nem sempre é assim, porque o creme às vezes arde mais. A pomada penetra, mas ele consegue penetrar melhor. E se você está pensando numa lesão que é seca, se você passar creme, ela vai ficar mais ressecada ainda. Então, se a lesão está muito seca, muito craquelada, você vê aquela dobra na face flexora, né, do braço, e está muito seco, se você passar creme, vai ficar mais seco, vai coçar mais, a criança vai arrancar, vai fazer mais casca. Então, eu gosto da pomada. O problema da pomada é que a pomada fica uma meleca, né, porque tem que passar que ele fica um pouco melado e seco. Aliás, a ordem de usar hidratante e pomada, essa é outra pergunta importante. Tem que usar o hidratante, esperar uns 15, 20 minutos para absorver e depois aplicar a pomada no local que precisa e esperar. Tem que pôr os dados disponíveis. Porque se você passar o hidratante e já passar o corticóide, como você está passando dois produtos que são úmidos na mesma região, vai acabar usando menos pomada, menos creme. Então, tem que esperar secar. Eu tenho mãe que não estava dando resultado, porque passa hidratante, já passa a roupa, já põe a roupa. Se já usar a roupa, vai ficar o hidratante todo na roupa. Parece muito básico, muito lógico para a gente, mas para a mãe não é. Tem essas explicaçõezinhas. Então, próximo. Outra situação, quem passa hidratante e quem passa o corticoide é a mãe, é um adulto, não é a criança. Falhas terapêuticas assim, de quase 100% dos meus casos, se a criança está usando. O pai vem para ele e fala assim, ele tem 7 anos, ele já liga o micro-ondas e esquenta comida. Eu falei, tudo bem, isso é responsabilidade do senhor, mas eu estou tratando aqui, responsabilidade agora é sua, passar o hidratante. Volta depois de um mês muito diferente. O adolescente, deixar por conta dele, ele não vai passar nada. Então, a mãe também vem para mim e fala que não está melhorando. Tem mãe que pede para mim se o adolescente pode vir a cada 20 dias para eu, entre aspas, encher o saco dele, né? Eu falei que pode, até que vai melhorar. Não tem jeito. Eu, às vezes, faço uns acordos com os adolescentes. Se você só tem lesão no braço e na perna, passa no corpo inteiro depois do banho e capricha no braço e na perna mais umas 2 ou 3 vezes por dia. Tento encaixar para que ele possa melhorar. Aí você fez de tudo que você acha que pode fazer e não está melhorando, precisa pensar todas essas situações. Será que está com infecção? Será que não está? Será que eu estou usando Será que a mãe está comprando certo? Isso é outra coisa. As pessoas não entendem que é remédio. Então, de um tempo para cá também eu tenho usado outra situação. Eu falo assim, o remédio pode ir no comprimido, pode ir na injeção e pode ir no creme. O que está usando aqui é remédio no creme. Se é remédio, tem que obedecer o que o médico vai falar. Isso tem, acho que, deixado as pacientes mais entendendo que é remédio o que está usando. E o hidratante, se eu escrevi o nome do hidratante no receituário, é porque aquele hidratante é o que eu quero que usa, que vai usar e pronto. Está usando pouco, eu falo a quantidade que eu quero que usa, né? E não, a aderência não vai melhorar. Essa semana veio uma criança que tinha 3 meses que ela tinha mandado a mãe comprar hidratante, ela não usou, a criança chegou super irritada, 1 ano e pouco. Eu chamei a assistente social, pedi para ela dar uma ligada lá para ver se compraram mesmo, se está usando.
Porque outro dia eu até falei para a mãe lá no Menino Jesus que eu ia chamar o conselho tutelar, porque é um sofrimento só, ninguém tem paz na casa. A criança chora, a criança coça, os pais que dormem com as crianças, ou os irmãos que dormem com a criança de dermatite atópica, se ela não estiver controlada, o irmão reclama que ela coça a noite inteira. Então, tem um artigo falando que de qualidade de vida, que dizendo que entre dor e prurido, o que mais piora a qualidade de vida é prurido. Então, tem que melhorar. Pode ir? Tá. Quando a criança está assim na fase bem aguda, que eu acho que precisa ficar com corticoide, é corticoide mesmo. Tem outras opções, que é o pimecrolimus e o tacrolimus. Isso eu só vou deixar quando a criança... O pimecrolimus, a vantagem dele é que é a partir dos 3 meses. Então, uma criança que você usa corticoide, tirou o corticoide, ela piora. Usa corticoide, tirou o corticoide, ela piora. Então, você gostaria de deixar mais tempo? Às vezes a gente tem a opção, usa o Elidel, né, criança pequenininha, durante a semana e usa o corticoide de final de semana. Tenta fazer um revezamento para ver se melhora. Aí, devagarinho, vai tentando tirar o corticoide, pode deixar... Porque pode pôr o próximo. O pimecrolimus e o tacrolimus não tem o efeito colateral que tem o corticoide. Então, olha, tem o Tarfic, o Protopic. Eu quero dizer que eles são de empresas diferentes, mas eles não são a mesma coisa. Às vezes a criança vai passar numa dobra e fala que está ardendo. O que acontece? Pode acontecer de arder um pouquinho nos primeiros dias. Se você deixa na geladeira, o geladinho vai arder menos e depois de alguns dias, depois de uma semana, 10 dias, já não arde mais. E eu sei que arde mesmo, porque eu tenho 2 menininhas que têm que passar o tacrolimus na região genital, e uma delas não suporta o Protopic, mas suporta o Tarfic, e a outra vice-versa. O Protopic é mais caro, mas o Tarfic também não chega a ser super barato. Seguinte. Aqui, tratamento sistêmico, os trabalhos são contraditórios, não tem prova que fala que o antistamínico resolve, mas eu tenho criança que usa antistamínico e fala que melhora muito, aí eu acabo deixando o antistamínico também. A gente fala que se vai dar antistamínico, vamos dar um antistamínico sedante para essa criança, para ela poder dormir. Às vezes eu deixo esse antistamínico sedante de noite, e não sedante de manhã. Tem que ver, eu vou muito pelo que a mãe fala. Eu tenho criança que usa loratadina, fica ótima e tem sono, e tem criança que usa Ixizine e não tem sono nenhum e não melhora. Tenho de tudo, então eu vou adaptando. Então, se você chegou no antibiótico, eu acho ótimo dar um antibiótico. Se você achou que não melhorou com antibiótico sistêmico, aí manda para o dermatologista. A dose de antibiótico é a mesma coisa, para a pele é 7 a 10 dias, voltou em 7 a 10 dias, ainda não melhorou, completa 14. Eu não costumo dar 7, eu costumo dar 10 dias mesmo. Corticoide sistêmico. Tem algumas questões. Como essas crianças costumam ter asma associado, precisa dar corticoide, na maioria das vezes tem crise de asma. O que eu falo para a mãe? É para tomar o corticoide que o pronto-socorro mandou, que o pneumo mandou, para hidratar muito, que provavelmente depois de 2 ou 3 semanas ele vai ter uma crise de pele pior do que ele tinha antes. Então, o que vai fazer? Não vai dar o corticoide, a criança vai ficar com uma dispneia. Então, a gente só tem que saber que isso vai acontecer, fica junto com a mãe, ver o que vai acontecer. Às vezes ela está usando um hidratante que não faz barreira, tem que mudar para o hidratante de barreira, tem que usar um Cetaphil, tem que tentar melhorar nessa hidratação. Dá antistamínico também para a criança associado, para ela mesmo não ficar se coçando quando tiver, diminuir o banho, ficar em cima mesmo, porque a mãe, como toda doença crônica, vai relaxando, que é muito chato, dá trabalhoso. Vamos para o próximo. Tá.
Então, terapia sistêmica. Então, tem um monte de coisa para a gente fazer quando a criança já... Criança, eu quero englobar todo mundo, né? Criança e adolescente já são mais graves. Que daí já não é da parte de vocês que a gente vai fazer. A gente usa ciclosporina, imunoglobulina, tem fototerapia para fazer. Então, em qualquer grau de dermatite, a helioterapia, que é um banhinho de sol, vale. Então, a criança não está muito bem, ou mesmo que está bem, tomar sol é bom. Por isso que as crianças na praia têm menos dermatite se não ficarem super molhadas sempre. E agora foi aprovado também o uso de biológico, acima de 12 anos, né? E os probióticos, os alternativos também a gente pode usar, não tem problema. Muitas vezes a gente, criança mais grave, a gente tem que dar, por exemplo, uma ciclosporina que melhora em 15 a 30 dias. Aí, enquanto isso, a gente vai fazendo o pedido à farmácia de alto custo, com o processo, tudo direitinho, libera o biológico, e a gente acaba entrando com o biológico, vendo aquela melhora, vai tirando devagarinho a ciclosporina. Outra situação de corticoide oral, que eu acho que não é o caso de vocês, mas pode acontecer, e é off-label, é mini pulso. Então, eu dou 1 miligrama por quilo, 3 dias na semana, segunda, terça e quarta, durante 2 semanas. A criança volta, melhorou um pouquinho, aí eu vou diminuindo, mais segunda, terça e quarta, 0,75 miligramas, 3 dias, e vou diminuindo bem devagarinho. Às vezes eu tenho que fazer isso mesmo quando eu entro com a ciclosporina, porque a criança está grave, ou vai demorar para melhorar uns 2 meses, e aí não dá para deixar assim o corticoide, porque, coitadinha da criança, acaba sofrendo muito. Próximo. Tá? O prognóstico, ADA grave, quanto a população de maior risco para depois persistir. São quadros graves, quadros associados com asma e rinite. Então, quando a gente tem a tríade completa, a chance de ter dermatite mais tempo na vida, a gente vê adultos com dermatites muito graves. Tem, às vezes, dermatite que não começa na idade tão pequenininha, às vezes começa com 6, 7 anos. Pacientes com lesões cérvico-faciais, às vezes eu tenho paciente que é pré-adolescente com lesão aqui. Uma coisa que talvez faz melhorar a lesão aqui é usar o shampoo de cetoconazol. Tá? O cetoconazol, ele tem uma ação anti-inflamatória também, então lavar o cabelo e passar aqui é mais, tudo que puder ajudar mais um pouquinho, eu acho que combinando tudo dá uma ajuda maior. Então aí, olha, 40% a 60% das crianças com DA vão ter DA. Então, quando a gente fala para a mãe cedo que a gente não sabe que vai, é isso mesmo, 50% ganhou na loteria e 50% não. Próximo. Então, esse aí é uma foto do menininho que usou pimecrolinos, da propaganda do Protopic, né? Bem melhor, não só por causa do Protopic, mas porque usou a cefalexina, usou corticóide, usou bastante coisa, mas a gente tem crianças que têm um quadro assim bem grave e depois melhoram bastante. Outra coisa importante, próximo. As orientações são muitas orientações, deixa a consulta muito longa. Não adianta falar tudo isso, porque nem a gente consegue falar tudo, é muito cansativo, ainda mais para vocês que são pediatras, que têm todas as outras patologias e orientações e puericultura para fazer junto. Então, imprime e dá. Tem até algumas empresas, indústrias farmacêuticas que já tem pronto e a gente dá. Eu falei muito só de dermatite, eu quero ser convidada para vir outra vez para falar das outras coisas, que são quase 9 horas, mas eu queria falar sobre mais uma coisinha. Posso falar? Ou quer que continue? Não sei. Pode sim, pode sim. A gente não tem, a gente estipula mais ou menos aquele horário, mas pode continuar falando. Não, aí depende de Eu acho você. que, eu acho que está sendo bem interessante, até para mim que sou cirurgião, até tenho umas perguntas para fazer depois,
Então, acho que pode continuar assim. Eu acho que podia fazer assim, né? Eu vou falar só mais um slide e depois respondo as perguntas. Eu vou aproveitar você na situação do cirurgião, que na semana, umas duas, o mês passado, vocês pediram uma interconsulta para mim, é uma história, mas eu acho que as histórias fazem a gente lembrar da situação. É uma menininha, tinha um megacólon, vocês fizeram a cirurgia para ela, ela ficou com uma colostomia, né? E aí, com a colostomia, ela falou que começou a ter muita dermatite de fralda, é a dermatite pelas fezes em volta da colostomia, vocês não conseguiam resolver. Fecharam a colostomia e acharam, com tudo que vocês têm lá, aquele monte de coisas de barreira, tudo, né? Que vocês têm, e usando um monte de coisa e não conseguiam resolver. Mas vocês me chamaram no momento que já tinha fechado essa colostomia e a criança ficava com uma dermatite de fralda também muito importante e com um padrão igual da colostomia. Aí eu peguei a criança, levei a criança para mim, dei um pouco de corticoide, mandei ela tomar um solzinho, melhorou um pouco, mas não melhorava tanto. Aí eu pedi para a mãe, vem daqui 2 semanas e capricha um pouco mais, mas você vai tirar o corticoide. A mãe voltou depois de 2 semanas e falou para mim que melhorou muito. E eu falei, o que você mudou nele, né? Da última vez. A única coisa que ela tinha mudado era que, para fazer a cirurgia, os cirurgiões tinham pedido para ela usar sulfato ferroso. E quando ela já chegou comigo, como ela já tinha muito tempo da cirurgia, ela suspendeu nas 2 últimas semanas o sulfato ferroso. Isso resolveu a dermatite de fralda da criança. Então, não é perfil do cirurgião fazer tanta pergunta, né? Então, às vezes, acaba escapando essa situação, que ficou resolvida só porque tirou uma medicação. Tá? Aí eu quero mostrar esse último aí em branco, que está branco, de fundo branco. Tá? Não vai. É esse aqui que eu quero mostrar. Não, vai do de cima, que é o último. Esse é o último da aula de hoje. Tá? O que acontece? A gente recebe muita criança que vem assim, com essas manchas esbranquiçadas. Isso tem um monte de nome, né? As pessoas chamam de impinge, já passou pelo pediatra, ele já deu cetoconazol, já deu isso, já deu aquilo, já deu remédio para verme, porque o povo fala que é verme, não adianta fazer PPF sim ou não, acaba tratando para verme também. Isso não tem nada a ver, nem a micose, porque a micose, ela tem se for pensar numa tinha, ela tem uma borda mais elevada, tá? Aí não, a gente tem bordas aí que são bordas suaves, que têm ternos suaves, são irregulares. Se você pensasse em tinha, a tinha, ela tem uma evolução centrífuga. Então, geralmente, o centro já é curado e as bordas que são descamativas, eritematosas, elevadas, então, que não é essa situação. Então, isso é mais de uma questão de uma xerose. A gente vê mais, então, depois de uma exposição solar. Por quê? Uma região que está xerótica, ela descama. Então, vocês imaginam pequenas regiões no rosto, fica uma área mais que a outra, mais seca. Essa área seca, ela descama. Então, na hora que ela descama, vai embora a melanina junto. Então, ela tem áreas que descamam no meio de áreas que estão pigmentando. Aí fica essas aparências. Fica essa aparência. O que precisa? Precisa hidratar para parar de descamar. E aí tem uma situação. Precisa tomar sol, mas precisa usar protetor solar. Fica as duas coisas, porque eu quero que tome sol um pouquinho sem protetor para pigmentar essas áreas que descamaram muito, mas a mãe tem que estar ciente também que se for à praia tomar sol, a área que não está hidratada vai pigmentar mais e aquela demora. São meses que demora até que essa coloração vai voltar ao normal. É importante saber que são meses, porque a mãe fala, não melhora, não melhora, não melhora. Demora mesmo para pigmentar de novo. É isso. Aí, se a gente falar agora, eu acho que é muito assunto. Não é melhor deixar para outra vez e a gente fala da dermatite agora? Da dermatite atópica? O que você quer? Cati, eu
também queria ouvir a opinião dos meus colegas. Eu É. acho que não está cansativo, viu? Se você não tiver cansada, eu acho que a gente podia continuar. Eu acho Você tem que muita pergunta sobre DA também? Eu não sei. Ficou muita isso que eu pergunta? pedi. Eu estou com medo de mexer aqui na tela e acabar saindo a sua apresentação. Não, mas não tinha nada não, Pedro. Não tem nenhuma Tá joia. pergunta ali no chat. Então, Não, é porque eu falo muito. Se quer que continue, tudo bem. Vamos continuar. eu acho que acho tem que a ver. podemos continuar. Você acha Kátia, que... posso fazer uma pergunta só de Sim. DA? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho dessas compressas úmidas, que eu já vi em algumas aulas orientando. Então, às vezes a gente faz assim, de verdade, eu não acho prático porque não é confortável, as crianças não gostam. Tem o pijama úmido e a compressa úmida, né? É você passar hidratante na criança, aí você pega, por exemplo, a compressa, você umidifica ela e você põe a compressa para hidratar um pouco. Eu não costumo dar, eu não acho prático, as crianças têm frio. Usar o pijama úmido, né? Então você faz assim, hidrata bem, pega o pijama, molha o pijama, torce bastante, a criança veste esse primeiro úmido e veste um seco por cima. Imagina, não é agradável, né? Tem algumas roupas que elas mesmas são com hidratante, aqueles casos extremamente graves, que a gente já usou de tudo. Tem uns macacões nos Estados Unidos que a criança põe, é caríssimo e cobre todo o corpo, ela fica mais isolante. O que às vezes eu faço é embalar. Pega o filme plástico e embala. Eu passo o hidratante no braço, no outro braço. Eu tenho um menino de 6 anos que ele adora ser embalado, mas é o único. É o único. Otton, não me chama de senhora, não, por favor. Tá? É o único. Pode embalar. Tem criança que não suporta que seja embalado, que ficar embalada não consegue de noite. Então, eu também faço outro acordo. Que a gente está na DA, não na dermatite de fralda, mas deixa aí do jeito que está, Pito. Outro acordo que eu faço assim, então nós vamos embalar num horário que a criança está acordada. Se ela vai dormir 9 horas, tem criança que ainda dorme 9, 10 horas, então dá um banho lá pelas 7 horas, passa o hidratante bem passado, embala com o filme plástico, aquele de comida mesmo, e aí, enquanto ela assiste uma televisão que ela está acordada, põe a roupa por cima, enquanto ela está acordada, ela entende que ela não vai tirar o plástico, ou a gente está olhando, um adulto está brincando, está distraindo, e na hora de dormir, tira, porque senão não consegue dormir. Tá? Eu acho assim, mais viável. Tá, Mais obrigada. viável. Mesmo para mão, quando tem uma dermatite de contato de mão, eu costumo, ou mesmo quando pego o punho, às vezes eu falo, vai ficar com a mão no saco, vai botar o pé no saco. O pé no saco, ainda botar uma meia, tudo bem, mas a mão é mais difícil, então é melhor com a criança acordada. Ela tem que ser prática, eu sou mãe, meus filhos pequenininhos, faz muito tempo, eles já são bem grandes, mas eu tinha 3 crianças e não tinha jeito, ninguém vai ficar todo embalado. Se imagine embalada, né? É muito ruim. Então, eu acho que fica mais prático assim. Porque se assim não funciona, é porque daí está precisando algum outro tipo de medicação. Só hidratante corticoide não está dando certo, se não for suficiente. Tá? O que está errado. Tá muito grave e a gente está fazendo pouco. Tá bom, obrigada. Você viu a pergunta do Otton? Eu não li a pergunta, porque aqui embaixo só estava escrito: a senhora tem experiência? E aí, Ele quer saber se você tem experiência com biológicos em adolescentes na DA. Então, lá eu sou professora de um curso de pós-graduação que a gente atende adulto, adolescente, tudo, e tem uma colega que atende só DA grave. A gente tem um ambulatório lá, por exemplo, ambulatório de psoríase, ambulatório de pitigo, e tem um ambulatório que ela está fazendo só DA grave com os biológicos. Ela está tendo experiência muito boa.
Muito boa, bem bacana. Bem bacana, ela é speaker até do fabricante, ela está gostando bastante. Assim, que já usaram ciclosporina e já não estavam adiantando mais. E, assim, a melhora é rápida. O governo está dando medicamento, mesmo para quem tem uma condição financeira melhor, é bem caro. Ela está gostando, acho que sim. Sim, eu não tenho, mas se alguém quiser, se o que vocês querem saber é se acha que está funcionando. Sim, está funcionando. Está funcionando. Quem mais quer fazer pergunta? Você consegue perceber melhoras? Aí eu não consigo ver que só tem 3 pontinhos. O que está falando? Você consegue ver, Pedro? Eu não consigo ver. Você consegue perceber melhora da dermatite atópica com o uso de antileucotrienos? Então, melhora. É que assim, né? Eu gosto, assim, quando chega para mim, já são casos que vocês já usaram, né? Os leucotrienos. Então, eu gosto do... Vai dar... Se ele está falando do Protopic, né? Do tópico. O que acontece? Eu sempre começo com corticoide. Eu sempre começo com corticoide. Se a criança continua com crise, eu dou um Protopic, mas dá, assim, direto, acho que se entra com crise, só o Protopic eu não consigo ver tirar da crise. Eu não tenho esse costume. Acho que meus colegas também não. Lá nós somos no Menino Jesus, na nossa equipe, são 5 professoras que estão de manhã e de tarde, nos 10 horários, a gente reveza, e tem mais a equipe da Silmara também. Às vezes eu pego alguns prontuários dela, não vejo, assim, no momento de agudização, de entrar só com o Protopic, porque ele arde também, então eu acho que é mais a longo prazo. Tá? A gente tem uma outra situação, que é também um tratamento proativo. Às vezes eu faço assim, aquela criança ou adolescente que fica um tempo bom, aí entra em crise, fica um tempo bom e entra em crise. Às vezes eu nem dou o Protopic, eu já faço uma terapêutica proativa. Eu deixo sempre sábado e domingo o corticoide. E aí diminui o número de crises. Só sábado e domingo ele não vai ter efeitos colaterais do corticoide. Então, às vezes, eu faço isso. Está descrito isso, está descrito não só nos artigos, nos livros, já está descrito. Então, a gente é proativo, não deixa nem entrar em crise. Naquelas dobras que sempre tem crise, usa o corticoide. Tá? O Montelukast, né? Como uma boa parte das crianças tem rinite, elas estão usando o Montelukast. Eu não dou só para DA. Pode tentar, às vezes. Eu tinha, acho que uma criança que usava e a mãe achava que ela usava o Montelukast por causa da rinite e achava que melhorava também a pele. Eu acho que é uma opção. Pode tentar, dê sorte que melhora, mas não é um tratamento de escolha. Né? Por que a gente sabe do Montelukast? Porque aí ela associa que ela usa o Montelukast, melhora rinite a pele, e quando ela para o Montelukast, a pele volta a piorar. Eu sempre acredito nas mães. Eu acho que o creme que ela está usando, se ela falar que é isso não arde, é o que não arde. Se falar que o antistamínico, que a gente acha que é não sedante, dá sono na criança, eu acredito e vou indo conforme. Eu não sou de ficar discutindo essa situação, eu gosto de ajeitar o melhor possível para a criança. Dou bronca também na mãe, eu fico brava, dou bronca também, eu faço muito elogio, não é fácil, ter que tirar a roupa da criança. Às vezes eu faço uma terapia de ataque, eu falo assim, que ela tem que passar o creme hidratante, aquele Cetaphil, 4 vezes por dia. Numa criança de 3 anos, ela vai tirar a roupa da criança 4 vezes no dia, vai ter desse frio, ela vai comprar um aquecedor, vai deixar a criança no quarto, o aquecedor só de calcinha, só de cueca, vai lambuzar o corpo inteiro, mas eu já aviso para ela, vai ser durante uma semana, depois isso vai melhorando, a pele hidratada, nós não vamos mais deixar entrar aquela crise importante, a mãe tem essa aderência,
porque ela sabe que é por pouco tempo, porque ela não tem como alguém tirar a roupa de uma criança. Eu não acredito que a mãe consegue fazer isso se for mais do que 15 dias. Também dizendo para ela que o tempo é curto, eu acho que ela adere bem, eu costumo ter boa resposta. E aí depois eu vou diminuindo. Tem mãe que traz até para mim os potes usados. Olha, doutora, eu já usei todos esses aqui. Tirei a fotografia e venho super feliz. Tá bom. Cati, eu queria te perguntar um pouco sobre molusco contagioso, né? Porque é uma coisa que, dependendo da quantidade de lesões, acaba vindo para a gente da cirurgia. Então, aí eu descobri... Ui, desculpa, termina aí. O que a gente faz? A orientação que, em princípio, eu tento dar para as mães, falo dessa associação com a dermatite atópica, mas tento, quando são poucas lesões, a não ser que a criança fique muito incomodada, eu acabo tentando protelar qualquer tipo de intervenção. E Então, você chegou a falar que não, né? Que você acha que tem que tirar. Eu vou dar minha opinião nessa situação. Se você vai ler nos livros, ele é autolimitado até 2 anos. Só que nisso ele já coçou. Ele mesmo já espalhou para um monte de lugares e ele já passou para o primo, para o coleguinha, para o amigo, todo mundo foi. Outra coisa, o molusco ele não coça. Mas como o molusco é uma pápula, uma bolinha, a gente cutuca mesmo. A gente adulto cutuca. Imagina se criança não cutuca. Aí cutuca, acaba infectando, além de passar para os outros locais, tá? Tem que destruir. De alguma maneira, tem que tirar ou tem que destruir. Tem gente que gosta da cureta, eu não gosto da cureta, porque quando é sobre partes moles, a cureta você tem que enfiar lá dentro. E quando é, por exemplo, aqui em cima das costelas, machuca só de enfiar a cureta. Né? Então, eu gosto de pegar uma agulhinha, a agulha 40x12 mesmo. Aqui está o molusco, ele tem, então, dentro dele, como se fosse, às vezes, um milhozinho, parece um milho bem pequenininho. Às vezes são vários, se está muito grande. Eu pego o bisel da agulha 40x12, abro aqui a parte de cima, que é só epiderme, pego uma gaze, raspo e já vem tudo junto. Dói menos, a gente fica com menos agulha perto da criança e é muito mais fácil. Outro dia eu falei com um residente seu, lá da cirurgia, que ele falou que você, se tem muito e eu mandar para a cirurgia, vocês vão apertando de 1 em 1. Eu achei que vocês cauterizavam de 1 em 1, porque uma vez eu tinha uma criança que tinha uns 200 moluscos e ela tinha depois mais de 200 hipocromias, porque cauterizou. Eu dificilmente mando para a cirurgia um molusco, eu tento resolver, tenho que ter paciência, às vezes a criança vem a cada 15 dias, eu tiro 8, 10 lesões, eu seguro e agarro, coisa que vocês têm pavor na cirurgia, mas eu acho melhor do que ter que tirar. Às vezes as crianças têm 20, 30 lesões, elas deixam eu tirar. E tem outra situação que a gente tem que tirar hoje em dia, é a questão estética. Algumas menininhas, às vezes, têm vindo com essa região aqui, e aí elas não querem ir para a escola, porque estão cheias de molusco. Aí, se eu mando para você tirar e você cauterizar, aí ela vai ficar cheia de hipocromia. Então, também não é legal. Eu tenho umas que têm tido na sobrancelha, eu no papo terapia, outro dia tinha uma em volta da boca e no nariz. Eu só fui tirar do nariz, que é a que mais doía, depois da 3ª vez. E a gente também pode fazer hidróxido de potássio. Então, você faz KOH, 10%, e numa solução aquosa, 20 ml, tá? Manda fazer numa farmácia boa, porque não é caro, e ela vai com um palito de dente, vai passar em cima de cada lesão. É um ácido, vai destruir. De manhã eu mando usar o Bepantol e de noite faz. Só que a criança não é boba. Depois do 3º, 4º dia já começa a arder. Aí ela não deixa mais passar. E a mãe começa a fazer riscos na criança. Quando ela volta com você, ela já deixou
tudo machucado. Então, tem que ver se a mãe é de confiança ou não. Às vezes, eu não costumo dar anestésico tópico, mas essa semana eu tinha um menininho com 3 lesões de molusco no pênis. É lógico que aí vai doer, né? Então, eu fiz, ele falou que não sentiu nada. Eu tinha tirado algumas aqui em cima sem anestésico, que ele deixou tirar bem, e no pênis não tinha dúvida que ia doer, né? E ele falou que já tinha uns 5 anos, ele falou que não doeu nada, deixou tirar. Então, eu acho que vale a pena a mãe comprar na farmácia Enla, ou você tem no consultório, chega, a criança chega, você passa um pouquinho, oclui, espera uma meia hora e tira. Eu só mando mesmo para a cirurgia quando a criança não deixa de jeito nenhum. Eu tenho umas crianças muito fortes, né? Vocês têm lá, porque se é adolescente tem menos, ele já entende. O meu problema, eu acho que são aquelas crianças na faixa que eu não consigo segurar. Até uns 3, 4 anos, se não for muito grande, a gente consegue segurar, mas de 5 anos até uns 8, assim, que não colabora muito. Se não colaborar, aí eu mando para vocês mesmos. Coitado, vai ficar com marca, mas não tem jeito. E o pior é que as marcas geralmente da eletrocautério são hipocrômicas. A hipocromia, se for para você ter alguma alteração de cor, reza para ser hipercromia, porque a gente clareia. Porque a hipocromia é complicada, a criança vai ficar cheia de máculas pequenininhas. Bem, então, eu penso no futuro, né? Tá certo. Obrigado. Tem uma outra pergunta, a Lenisa. O sabonete. Isso, se você prefere líquido. Não é isso que vai fazer super diferença nessas crianças com esse grau de dermatite que vocês estão vendo, né? O de glicerina infantil já dá certo. Lógico, se não consegue controlar e a gente quer dar alguma coisa assim mais diferenciada de sabonete, porque a mãe, e agora? O que pode melhorar? O que pode melhorar? Aquele Cetaphil Pro AD sabonete é muito bom. O Nutratopic, que também é um Sindet, também é muito bom, né? Quando a própria criança toma banho, você vai ver que o sabonete líquido, quando ela mesma se dá banho, que já não precisa de ajuda, o sabonete líquido não rende nada. A criança usa horrores, né? Então, né? Não tem jeito. Tem que ver. Se vale a pena o custo, isso vai depender do quanto a mãe está pedindo, do quanto você acha que o sabonete que está fazendo diferença mesmo. Mas, assim, eu acho que todas as outras coisas que não envolvem dinheiro são melhores, mas um upgradezinho pode dar um Cetaphil. Às vezes a gente dá, a mãe até experimenta antes da gente dar, porque compra o combo já, o hidratante e mais o sabonete. Eu vi agora na internet um combo de 2 cremes, 2 potes hidratantes do Cetaphil, 2 cremes hidratantes do Cetaphil e mais um sabonete. Então a mãe acaba comprando, vai perguntar para você se usa, às vezes ela usa e depois nem te conta, ou vem contar depois para você que gostou, né? Obrigada. Obrigada. Que mais? Eu acho que a de dermatite atópica assim, ser muito prático. Eu acho que quem não gosta de tratar é trabalhoso, manda do dermato, cuidado que seja um dermato que gosta de tratar a criança também, né? Para tudo isso. Por incrível que pareça, um Cetaphil nos Estados Unidos custa 9, 15 dólares. Como o nosso dólar está muito alto, dá quase o nosso preço. Até 2 meses atrás, um frasco de Cetaphil estava 110, 100 reais. Agora a gente viu o preço, viu até por 66 reais. Eu vi hoje, eu vi por 60 reais. E é o que a gente gosta e a gente está usando. É bom saber. Tem uns outros mais caros, eu não vejo razão. Tem o Nutratopic. Vou falar uma coisa que eu não falei. Não é para dar creme de ureia, tá? Acho que eu tirei esse slide e acabou faltando a palavra ureia. A ureia, vocês vão ver, não é para usar no rosto e nem no corpo.
porque a mãe aprende que a ureia é um ótimo hidratante, 5%, 10%. Vocês vão ver colegas que formulam ureia com óleo, com mais alguma coisa. O que acontece? Quando a criança ou adolescente está bom, ótimo, a ureia vai hidratar bastante. Só de um momento para o outro, que ele abre a lesão e você está usando a ureia, vai irritar aquela lesão e vai piorar. Então, para mim, dermatite atópica e ureia não casam, eu nunca dou, tá? Não estou ouvindo. O da Mustela são muito bons. Muito bons o da Mustela, só que o da Mustela eles são mais caros do que o Cetaphil. Tá? Uma coisa assim que eu vou dar uma dica, que é uma dica assim de dermatologista, a gente não costuma dar nada que tenha, nada que seja propaganda de revista. O paciente acha que então, se você vai dar uma coisa que é propaganda de revista, ele podia comprar sozinho. E da Mustela tem propaganda nas revistas, então a gente não costuma dar. Tem mães que vêm já falando que estão usando um hidratante da Nivea. Eu costumo, se ela tem bastante, está funcionando, tudo bem, mas eu costumo falar, quando acabar, para não usar mais, porque ele tem muito conservante, tem muito perfume. Isso serve tanto para criança como para adulto, tá bom? Não vou dizer que é péssimo. Para quem tem a pele só seca, o hidratante da Nivea, da Johnson, costuma melhorar. Mas você imagina o que tem no hidratante da Johnson do recém-nascido? Tem nada, né? Porque a pele da criança é tão sensível quando ele é pequenininho que quanto ativo que realmente tem. Eu acho que o que tem mais lá é bem levinho, um pouquinho de óleo, alguma coisa que se for dado numa pele que tem uma patologia ou mais tem uma tendência para ser mais seca, não vai ajudar nada. Legal. Kati, obrigado novamente. De novo? Não, me chama de novo que eu venho, que eu deixei a aula pronta da dermatite de fralda, que você tem muita dúvida, e eu queria falar um pouquinho de escabiose e pediculose, porque vem muito tratamento que não é o ideal, tanto para você acha que está sabendo tratar, mas assim, às vezes a criança com escabiose e pediculose, ela não volta para o pediatra quando o tratamento não dá certo, ela vem para a gente dermato, então eu vejo muita falha terapêutica, uma coisa que não é tão complicada, mas que também demanda muito tempo da consulta. E como não vou falar agora, eu quero só dar uma dica. Às vezes você trata uma escabiose e o prurido fica, mas não tem mais a escabiose. É muito comum ficar o prurido durante bastante tempo e daí a gente tem que deixar a criança com antistamínico bastante tempo mesmo depois que a gente tratou a escabiose. Então, não é porque ficou com prurido que tem escabiose. Tá? Pode ficar meses coçando. E no adulto também. Eu tenho vários residentes que fazem plantão por aí, pegam escabiose e depois vêm para ver o que acontece. Retratou, fez tudo direitinho e continua coçando, é o prurido que fica. Isso tem que saber. É uma dica aí. Não estou ouvindo. Bom, Pedro. Oi, vamos lá. Oi? Então, que eu estou meio perdido aqui com o som. A gente vai dar uma conversada sobre temas e Isso, eu acho que querem. acho que porque tem tanto assunto, né? Eu queria Isso. que você falasse um pouco sobre quério, sobre um monte de coisas que a gente tem em comum com a parte dermatológica. Então, vamos tentar programar assim. Aí, acho que dessa vez a gente foi muito ambicioso, né? Com Queria certeza. abordar todos os problemas dermatológicos de uma vez só, não tinha jeito. Então, eu acho Mas, assim, se a gente vai dar aula de manejo, de dica mesmo como fazer,
se eu falar por cima só de cada coisa, a gente não chega nesses detalhes do banho, como passar o hidratante. Eu vejo que isso que é o que vocês podem fazer sem precisar mandar para a gente e dar uma melhorada muito boa na qualidade de vida, e vocês tratam. É lógico, eu não quero ensinar nada que daí vocês mandam tudo para o dermatologista. Não é assim, né? Acho que não é assim. Tem também as outras médicas que fazem comigo, elas também podem variar, não precisa ser só eu. A gente pode também convidar um pouco as outras também, se quiser, que varie um pouco. Cada Legal. vez mais. Se você pudesse, como vocês Caetê, quiserem. se você pudesse, de repente, falar assim, olha, acho que uma próxima pode ser sobre lesões vésico-bolhosas, porque mesmo quando a gente fez uma enquete sobre os temas, e mesmo na área de dermato, teve sugestões de temas diferentes, né? Por isso que naquele dia eu tinha conversado com você, olha, veja o que você acha mais interessante, né? E eu achei muito legal essa ideia que você passou de tentar o que o pediatra pode tratar no consultório. Mas a gente vai conversando. Obrigado, eu queria agradecer. Obrigada a todos. Foi uma alegria super grande. A gente fala que é uma honra, mas mas é uma alegria super grande poder falar. Obrigada pela confiança, pelo carinho. Eu vou. Bem, se alguém precisar falar comigo, quiser saber alguma coisa, o Pedro tem meu celular, deixa meu e-mail para o fim aí. Estou sempre à disposição. Deixa eu ver se... Lá no fim, ó. Aqui, ó. Obrigada.